os olhos são a luz, são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Então, para a gente poder começar aqui, aonde estão os seus olhos? Jesus está falando que os nossos olhos são lâmpada do corpo. E que esses olhos, por ser lâmpada, eles podem apontar para luz ou para escuridão. E o que é escuridão hoje, em 2021? Escuridão, toda vez que você tem um problema, toda vez que você tem um sentimento ruim, e você senta nesse sentimento e você está ali enroscado nisso, você está apontando para a escuridão, você não está apontando para a luz. E aí a gente precisa fazer agora um confronto, uma autoanálise. Cada um aqui que está no devocional, você não entrou aqui por um acaso. Você não entrou aqui por um acaso. Aonde estão os seus olhos no seu dia a dia, na prática? Essa fé ensinada por Jesus na prática. Você vai ver que eu fiz o Espírito Santo me guiou aqui hoje numa fórmula matemática, né? Numa fórmula matemática sobre, tá bom, mas deixa eu entender mais, como assim os nossos olhos são a lâmpada do corpo? Então, sem brincadeira, essa foi a primeira coisa que eu pensei de manhã. Eu pensei, preciso olhar coisas boas e ter um olhar voltado para o céu e, consequentemente, toda a perspectiva melhora. Isso, garotinha! Isso, garotinha, como diz o craque Neto, eu gosto do Neto, tá? Tá tudo bem, tudo bem. Ó, presta atenção. Isso é o Espírito Santo falando conosco. Ontem ele tocou muito no meu coração e começou a falar desde ontem sobre a palavra de hoje. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos. Porque tá doideira, gente. Eu tenho amigos em Manaus e o que tá acontecendo, acabar o oxigênio em Manaus é assim, inadmissível isso acontecer. É inadmissível isso acontecer. E por confusões políticas, por conflito, por interesses políticos, o negócio não resolve lá. Não deveria nem acontecer isso. Mas mesmo acontecendo, não resolve de uma forma rápida. Porque talvez ali não esteja 100% a luz ali em quem toma as decisões, enfim. Então, aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus olhos? Na prática, no dia a dia. Aonde estão os seus olhos? Eu coloquei aqui até num post-it alguns exemplos para fazer vocês pensarem aí do lado. Você pode passar o dia inteiro olhando a vida do seu ex-marido, do seu ex-marido, do seu ex-namorado. Você pode passar a boa parte do seu dia olhando. A primeira coisa é olhar no celular e já querer comprar e ficar ansioso. Pronto, comparar e ficar ansioso. Esse é um grande problema. Esse é um dos post-its que eu anotei aqui. Gente, eu vou dar uma dica aqui, como Carne e Bruno também. Se você acorda e você já pega o celular, deixa eu te dizer, compara você acordando e não olhando o celular direto, botando a luz do celular nos seus olhos. Sabe? WhatsApp, Instagram. Eu sei que é difícil, eu sei, mas se a gente ficar sentado nisso, de que é difícil, de que é processo, você não vai sair do lugar. Testa você acordar e tomar sua água, tomar seu café, conversar com Deus. Sabe? A frase que a gente leu hoje aqui de manhã, ó, mais de 7 bilhões de vozes no mundo e Deus não se confunde ao ouvir a sua voz. Deus quer ouvir sua voz. Você está querendo ouvir a voz de Deus, mas Ele também está querendo ouvir a sua. Lembra? É um relacionamento onde de fala e escuta. Então se você acorda e já abre o Instagram, já abre o WhatsApp, eu não estou dando sermão em ninguém aqui, pelo amor de Deus, eu nem queria falar isso aqui. Mas o Espírito Santo pede para eu fazer isso daí. Porque quantas vezes eu não acordo e já peguei o celular na mão? Mas quando você torna um hábito na sua vida de oração, de meditação, de leitura bíblica, você sai disso daí. Então. Se os seus olhos passam o dia inteiro olhando tragédia, informação em televisão, isso está apontando para onde? Porque, por exemplo, o que adianta eu só eu olhar
para as tragédias na televisão, tô apontando aqui para a televisão, e só olhar. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar frustrado, preocupado, ansioso, tenso, eu vou ficar... A gente tem que estar informado, mas só que o que você vai fazer para resolver o problema da humanidade? Aonde você pode resolver? Por exemplo, eu não posso ir até Manaus e ajudar lá, mas eu posso orar pelas pessoas, nós podemos ligar para as pessoas, nós podemos confortar com uma palavra. Agora, se você tem influência lá dentro, você pode fazer alguma coisa. A minha amiga a Renata, que eu estava conversando ontem, eu tô com um pouquinho de dor, gente, então peço um pouquinho de perdão aí. Mas ó, a Renata falou pra mim: ô Bruno, eu já tô me unindo aqui com outros empresários pra gente poder, da melhor forma que a gente puder, ajudar o que tá acontecendo aqui na minha cidade. Então ela não tá olhando pras notícias, pras decisões políticas, que nem decisão tem lá. Ela não tá olhando pra isso. Nós temos que olhar pra solução. Olhar para o que nós podemos fazer. E o meu olhar se move para ação. Oração termina com ação. A fé é ação. A fé não é admiração. Vocês estão entendendo isso, gente? Aonde estão os seus olhos? Porque se você estiver olhando para coisas que faz com que você fique parado... Por exemplo, eu anotei vários exemplos aqui. Por exemplo, uma que eu tenho que sempre tomar muito cuidado. Me auto-observar muito. A gente tem que se auto-observar, sabe, gente? Olhar a sua planilha financeira, de repente você não está bem financeiramente e você fica o dia inteiro olhando para a sua planilha financeira, para o seu status financeiro. O que vai acontecer? Você vai ficar preocupado, você vai ficar ansioso e você não está correndo atrás de uma solução para trazer mais provisão financeira, por exemplo. E você fica sentado, porque tudo começa com o nosso olhar. Olhou? Por isso que Jesus fala aqui, ó, os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Então, o olhar traz pensamento. E o pensamento traz sentimento. E o sentimento vai fazer explodir dentro de você uma emoção. Raiva, medo, tristeza, alegria, amor. Então, tudo começa no nosso olhar, gente. E eu gosto muito da terapia cognitiva comportamental porque... Cara, não tem como. A gente não pode mais viver do jeito que está o mundo no piloto automático, brother. A gente tem que se auto-observar e elevar os nossos pensamentos. Elevar os nossos pensamentos com Deus. Você sabia que Deus quer que você e eu pensamos como Ele pensa? Sabia disso? Como assim? Impossível! Deus quer que os nossos pensamentos estejam alinhados com os pensamentos dele. Então, quando você cola na videira, a videira quer que você pense como ele. Porque se nós somos ramo colado na videira... Tô bem, amor, pode ficar tranquilo. Se nós estamos colados na videira como ramo, significa que tudo vem da videira. Então os pensamentos não podem vir mais de mim. Os pensamentos vêm dele. Agora, tudo começa no nosso olhar. Ó, eu tava no YouTube esses dias. Eu gosto de ouvir bastante mensagem no YouTube também. Pregações do Evangelho e... Aí de repente passou um anúncio falando assim, eu não lembro as palavras, mas era algo assim, tipo, controle o seu marido por um aplicativo. É um aplicativo que eles estavam vendendo, que você consegue monitorar aonde seu marido esteja, seu namorado esteja, e controlar as mensagens dele, uma parada assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Se você é uma mulher que está controlando, que precisa controlar, saber aonde seu marido está, você está com um rombo aí dentro de você que precisa ser resolvido. Por que você não confia no seu marido? Ah, porque ele não me dá crédito. Então o casamento caiu, precisa reconstruir isso daí, já está caído. Porque numa relação entre marido e mulher precisa ter confiança. E tudo bem, eu sei que nós passamos por problemas, nós passamos aqui dentro da minha casa, eu quebrei a confiança da minha esposa, mas nós permitimos a chegada de Cristo para reconstruir a confiança que existe entre eu e ela. Vocês estão entendendo isso, gente? O Rodrigo ele tem uma frase que tudo que a gente foca expande. Porque tudo começa num pensamento, num olhar. Antes do pensamento vem um olhar.
Por exemplo, a traição, né? Falando de sexualidade, a traição, ela acontece primeiro por um olhar. Tá aqui um cara na linha de frente que fez muito isso na vida dele. Muito na minha vida. Não posso ser hipócrita aqui e não dizer a verdade pra você. Mas quando a videira chega, ela troca o nosso olhar. Deixa eu te dizer. Mais exemplo aqui. Aonde você tá olhando? Você tá olhando tragédia o dia inteiro? Você tem um problema aí no seu colo. Você tá olhando a vida dos outros para dar a sua opinião? Você tá olhando a vida do seu namorado que terminou seu namoro e saiu fora e agora você passa o seu dia, de vez você passar o dia inteiro, de vez você alocar o seu tempo orando, se relacionando com Deus, buscando ajuda emocional, lendo sobre algo que possa te ajudar emocionalmente, você tá olhando a vida daquele que te deixou na sua casa. Isso serve para os machos que tá aí também. Tem macho aí também. Às vezes você fica olhando um monte de... Você tá aí no seu Instagram. E eu sei que isso acontece. Não adianta falar que não. Tá olhando aí um monte de bunda aí no Instagram. Tá lascado, irmãozão. E eu sei que nós homens aprendemos sobre isso e eu não tô julgando ninguém. Mas isso daí vai fazer a casa cair pro seu lado, velho. E aí, como que a gente resolve isso? Olhar o Instagram de vários tipos o dia inteiro. Isso aqui eu quero falar sobre isso. Homens que estão aí, você não precisa falar nada. Não posso deixar de dizer aqui, irmão. Mas o que me ajudou foi, cara, imagina a Betina Beatriz, sabe? Tendo marido, tendo namorado e os namorados e os maridos, olhando para Instagram de mulheres, de outras mulheres que não seja para a vida das minhas filhas. Isso é muito forte, irmão. Eu não ia gostar, cara, de saber que os meus genros estão olhando as bundas das mulheres daí. Ah, é normal. Tadinho. Não é normal. Aonde estão os seus olhos? Gente, traga para sua realidade aqui e nós vamos para a solução. Aonde estão os seus olhos? Às vezes você navega aí no Instagram e você fica consumindo conteúdo de vários tipos. Você passa o dia inteiro no Instagram. O dia inteiro no Instagram. Nenhum problema em relação a isso. Mas eu queria que você pensasse de verdade. O que você está olhando no Instagram está trazendo, está agregando para sua vida? Por exemplo, se você está aqui, não é por causa do Bruno. E se tiver por causa do Bruno, misericórdia. Porque esse Instagram aqui é de Cristo Jesus, é da videira. Então você tem que estar aqui olhando para quem? Para a videira. Agora, os Instagrams que você está seguindo, tá trazendo coisas boas para você? Aqui tá trazendo? Tá. Se não tá, você tem que sair fora. Deixa de seguir. Entende? Agora, faz uma limpa no seu Instagram. De verdade. Porque senão você tem um monte de coisa para fazer no seu dia. Você tem um monte de preocupação, você tem um monte de sonho, um monte de projeto, um monte de coisa. E você está gastando o seu tempo olhando a vida dos outros. E isso daqui foi construído para chamar a atenção das pessoas. Para que os olhos fiquem fixos nisso daqui. No celular. Tudo já é calculado para isso. Eu tenho que falar a verdade aqui para vocês. Agora, cada um tem que ser autorresponsável para colocar os olhos... Para colocar os olhos aonde traz o quê? Coisas boas. Aonde estão os seus olhos? Me dá mais exemplo aí, gente. E não é nada contra nenhuma outra pessoa. É que você, agora cada um tem que... a gente tem que ser consciente no que a gente está fazendo, né? Só que a gente tem um lado falho, não tem? Jesus ele falou aqui, ó. Ele está falando, olha, os olhos são como a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de escuridão ou de trevas. E como é que a gente consegue, de verdade, colocar os nossos olhos como luz e não como escuridão? Primeiro você tem que ter a consciência, olhar os defeitos, olhar as qualidades. Isso faz toda a diferença, porque isso tudo é energia. Olhar, exatamente. Você olhar o tempo todo para os seus defeitos é um olhar que aponta para onde? Para a escuridão.
e não um olhar que aponta para a luz que Jesus está propondo aqui. Agora, gente, pega essa daqui. Vocês estão entendendo isso, gente? Tem alguns que talvez não gostem de escutar isso, porque isso vai fazer com que você mude coisas no seu dia. O que você pode fazer hoje na prática de diferente ao sair desse devocional para olhar diferente as coisas? Aonde é que você vai deixar de olhar que você sabe que você está olhando e está dando problema? Você fica olhando para o seu marido, esperando que seu marido mude. Se meu marido mudar, meu casamento será reconstruído. Quem te disse isso? Você deve mudar. E Deus, do jeito dele, no tempo dele, se for da vontade dele, vai reconstruir sua família. Ou senão ele vai te dar um outro marido, um outro namorado. Ou ele vai reconstruir. Eu acredito sempre na reconstrução. Tem um salmo, gente. Tem um salmo, Salmo 119. É um salmo conhecido e é um salmo longo. Mas tem uma parte desse salmo. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. O salmista, o cara que escreveu o Salmo 119, versículo 105. Olhar o que não tem e não valorizar o que já tem. Exato. Boa, Gi. Ficar olhando sempre o que não tem. Ixi, esse daí eu sofri muito com isso e eu tenho que sempre estar atento a isso. Paulão, antes de Cristo, nossa, que gostosa. Depois de Cristo, que bonita. É isso aí. É isso aí. Aonde estão os seus olhos? Seus olhos estão fixos em quem? Se os seus olhos estão fixos nas tragédias do mundo, se seus olhos estão fixos nas notícias ruins, se seus olhos estão fixos na vida do seu ex, na vida do seu marido, se seus olhos estão fixos nestas coisas, no Instagram, vários, fica nesse mecanismo de só vai trazer coisas ruins para vocês. Você quer que seus olhos sejam trocados no dia de hoje, em nome de Jesus? Para isso precisa trocar os olhos, gente. Para que os nossos olhos comecem a enxergar, para que nossos olhos sejam para que nossos olhos, que são lâmpadas do corpo, que Jesus está cravando isso, os nossos olhos são, ele crava isso, os nossos olhos são lâmpada do corpo. Agora, para que os nossos olhos, para que o meu olho seja bom e o meu corpo, como consequência, cheio de luz, precisa ter um transplante nos nossos olhos. Nossos olhos precisam ser trocados, irmão. Eu quis colocar bastante, você falou tudo, beleza. Eu quis trazer bastante para a nossa realidade de 2021, porque isso daqui é espelho para nós em 2021. É espelho para nós em 2021. Então, aonde estão os seus olhos? E a proposta no dia de hoje, e eu creio, você só precisa falar, eis-me aqui, eu também quero que os nossos olhos sejam trocados no dia de hoje. Trocados por quem, Bruno? Em 2016 eu fiz uma cirurgia nos olhos, eu usava óculos, gente. E o Doc e o Dr. Henrique, nossa, a gente chorou tanto depois da cirurgia, eu e ele se abraçando, foi top, velho. Eu operei os dois olhos de uma vez. Hoje, graças a Deus, não preciso de óculos mais. Os olhos de Cristo. Ei, glória. Deus quer colocar os olhos de Jesus em você. Para de achar que só Jesus faz qualquer coisa. Só Jesus foi capaz de fazer determinadas coisas. Ele quer capacitar a gente para que a gente possa fazer junto com Ele em 2021. O Salmo 119, versículo 105, que foi escrito antes de Jesus dizer que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, o salmista fala assim, ó: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Você percebe que o salmista, eu vou ler de novo. Olha lá, eu quero os olhos de Jesus, eu quero os olhos de Jesus. É isso, o Espírito Santo faz. Nós vamos orar aqui no final. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 105. Então ele está falando aqui que a palavra de Deus é a lâmpada. Escreve aí, a palavra de Deus
A palavra de Deus é igual à lâmpada. Isso antes de Cristo. O salmista já está falando, a palavra de Deus, a palavra, Deus fala o tempo todo, desde o início, ele continua falando. O problema é que eu que estou surdo muitas vezes e não escuto ele, porque o tempo todo ele está falando conosco. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então ele está falando que a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos. E Jesus, ele, depois de muitos anos escrito por esse salmista, vem Jesus e materializa para nós o que é esta lâmpada. Então, a lâmpada são os nossos olhos. Então, se os nossos olhos são a lâmpada, e a lâmpada é a palavra de Deus, e aí qual que é o lance? Quem é a palavra de Deus? Você sabe quem é a palavra de Deus? Vou tentar ser claro aqui. A palavra de Deus é uma lâmpada. É como uma lâmpada, o salmista está falando, que ilumina os nossos caminhos. Beleza. E Jesus fala, os olhos são a lâmpada. Os olhos são a lâmpada. Ele tá falando aqui, os olhos são a lâmpada. Beleza. Então, se a palavra de Deus é a lâmpada, significa que os nossos olhos são a palavra de Deus. Então, quem é a palavra de Deus? João, no Evangelho de João, João fala: e o Verbo encarnou, e o Verbo se tornou carne. O Verbo era Deus, Verbo significa palavra, gente. Jesus é a palavra. No princípio, Jesus era o Verbo, Jesus era a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, a proposta e o devocional do dia de hoje é que os nossos olhos sejam trocados. Que os nossos olhos sejam a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus. E como que os meus olhos vão ser olhos de Jesus se eu estou olhando para Instagram o tempo todo, se eu estou olhando para tragédia o tempo todo, se eu estou olhando o tempo todo para a vida dos outros, se eu estou olhando o tempo todo para o meu ex-marido, ex-namorado, ex-namorada, o tempo todo olhando bunda no Instagram, o tempo todo olhando para essas coisas, como que eu vou conseguir que os meus olhos sejam luz se eu estou olhando para a treva, para a escuridão? Se eu estou olhando só para o problema e não para a solução. Por isso que Jesus fala arrependimento, arrependei-vos. Por isso que todo dia o convite, e eu pego esse convite aqui todo dia com vocês, é cola na videira. Eu não vou olhar para o problema, eu vou olhar para a videira. Eu colo na videira e olho para a videira e busco da videira um novo olhar. Se você fazer o contrário, buscar olhar o problema para trazer a solução, você está lascado. Quem tem a solução é a videira. Então, Jesus quer que os nossos olhos sejam como lâmpada do nosso corpo. Ele está cravando isso e ele quer que E aí, gente, você precisa entender que sozinho você não vai conseguir fazer isso. Se você tentar na força do seu braço, não vai ser sustentável. Porque quando eu estava meditando hoje de manhã a respeito disso, o Espírito Santo falou para mim, Bruno, para que os seus olhos sejam lâmpada, para que os seus olhos sejam como os olhos de Jesus, é necessário que a sua essência seja resgatada. É necessário que você tenha consciência da sua essência. E essência é uma característica básica nossa como ser humano. Quando a gente olha para a Bíblia, a característica básica do ser humano, de acordo com a palavra de Deus, e os nossos olhos podem ser a palavra de Deus, desde que você queira. Quando a gente olha para a essência escrita na Bíblia, seja a imagem e semelhança de Deus. Só que em 2021 eu não consigo ser imagem e semelhança de Deus na força do meu braço, com os meus olhos. Eu preciso que meus olhos sejam trocados, e para isso precisa nascer de novo. Não é uma cirurgia de olho.
É um nascer de novo. Se você não sente que você nasceu de novo, uma nova vida é colocada. Se você ainda não teve essa nova vida, você precisa buscar isso todos os dias, com todo o seu foco, com toda a sua priorização. Jesus, eu quero nascer de novo, para que eu tenha não mais os meus olhos, mas que eu tenha os seus olhos. Vocês lembram da música Essência? Eu vou caminhar para o fim aqui, tá, gente? Você lembra da música Essência, a minha essência? Que a gente escutou lá no devocional presencial? Tem uma parte da música que fala assim, ó: tu conheces o meu perfume, Jesus. Jesus conhece os seus olhos. Jesus conhece os meus olhos. Ele sabe que seus olhos hoje estão olhando só para coisa ruim. Ele sabe aonde seus olhos estão olhando. Não adianta. Antes de vir um pensamento, você olhou para alguma coisa. E você decidiu ficar olhando para aquela coisa, e aquele pensamento te trouxe sentimento, vai trazer sentimento ruim, e aquele sentimento vai explodir dentro de você emoções provavelmente ruins. Medo, raiva, tristeza, e aí você vai ficar sentado naquilo. Jesus conhece. E tá tudo bem. Ele não vai te julgar por isso. Se você até agora, no dia, que dia é hoje? Dia 15 de janeiro, você só tá olhando coisa ruim, olhando coisas escondidas. Quem é você quando você tá sozinho? Quem é você quando você tá sozinho? Quando você tá sozinho, você tá sendo como Cristo ou você tá sendo outra coisa? Sabe o que Jesus quer fazer, gente? A música diz, duas partes da música. No início da música fala, tu conheces o meu perfume, tu conheces o meu olhar. No final da música ele fala, a minha essência é exalar o teu cheiro. Cara, essa parte é linda demais. Porque quando o Espírito Santo colocou no meu coração que os olhos são como a lâmpada do corpo, e para você ter os olhos como Jesus, você precisa nascer de novo. Quando a gente nasce de novo em Jesus, ele está falando, ei, o seu cheiro, a minha essência, a sua essência vai exalar o cheiro de Jesus. Imagina isso. Isso é intimidade. Quando você está em intimidade com a sua esposa, com o seu marido, vocês estão namorando, só love, o cheiro, o seu cheiro, o meu cheiro está exalando na Bruna, e o cheiro da Bruna está exalando em mim, e nós estamos nos relacionando, nós estamos namorando, nós estamos juntos em uma só carne. Jesus quer fazer isso com você e comigo todo dia. Por isso que ele fala, ei, nós somos noivos, você quer aceitar o noivado comigo? Jesus é o noivo e nós somos a noiva. E ele quer uma relação de noivado, se preparando para um grande casamento. E essa relação, e que adianta eu, por exemplo, eu fiz isso, viu? Eu falo isso não com orgulho, mas com muita tristeza, mas com alegria, porque eu sei quem me tirou de lá, que foi o próprio Jesus. Quando durante boa parte do meu tempo com a Bruna, eu estive com ela, né? Só que os meus olhos não estavam nela 100%. E isso fez com que eu magoasse muito a minha esposa. Com prostituição, com traição, com pornografia. Então, quando você se relaciona com Jesus, ele quer que os meus olhos... Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo ser claro que eu estou com um pouquinho de dor hoje. Mas nós estamos aqui para entregar a palavra. Ontem eu recebi cada testemunho. Se eu não tivesse aqui, se a gente não tivesse aqui alguém fazendo o devocional, a gente não estaria recebendo a palavra de Deus. Talvez você estaria fazendo outra coisa. Então, ok, nós vamos estar aqui. Mas saiba que Deus está te preparando para que você faça o seu devocional, independente do Bruno e da Bruna. Ontem eu postei aqui nos stories, inclusive, eu adorei a mensagem que eu recebi da menina que mandou e falou, Bruno, eu entrei no quarto, eu peguei a Bíblia, eu tava lendo, eu não entendi nada, mas eu persisti e eu saí de lá entendendo, com o meu coração acalmo. Entenda que quando você pegar a Bíblia e falar assim, eu não entendi nada, o céu está dando risada, o céu está em festa, porque você está parando para ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra que vai renascer a sua vida e colocar novos olhos. Quando você ler a palavra de Deus, novos olhos serão colocados em você. E quando você faz isso de manhã, melhor ainda, porque você blinda os seus olhos, para que os seus olhos permaneçam nos olhos de Cristo, para que a sua essência permaneça com o cheiro, exalando o cheiro de Jesus.
E o céu está dando risada e festa porque ele está falando agora é a hora da gente entrar e mostrar para essa pessoa que não é sobre ela e nem sobre eu e nem sobre nós, é sobre eles. É sobre o Pai que está nos céus, é sobre Jesus querendo o quê? Que nós falamos assim, ó, eu não consigo sozinho. Eis-me aqui. Fala comigo, eu quero entender. Eu quero mais luz nos meus olhos. Eu quero mais luz no meu corpo, desculpa. E aí ela saiu do quarto entendendo. Então, eu queria que vocês entendessem que para a gente exalar o cheiro de Jesus, para que essa relação com Cristo seja uma relação de noivado, como a gente tem uma relação, quem é namorado aqui, quem tem namoro, tá casado, quem é noivo aí, quem tem namorado, namorada, não é assim na essência do relacionamento? Um confiando no outro. Para que eu confie na Bruna e para que a Bruna confie em mim, a gente precisa o quê? Um olhar para o outro e não ficar olhando os outros, entende não? Então se você entra aqui de manhã e olha para Cristo, você está olhando para Cristo aqui de manhã. Só que você desliga aqui e você vai olhar coisas que não tem nada a ver com o que Cristo ensina, a lâmpada do seu corpo, que é os seus olhos, continua sendo os olhos de Adão e não os olhos de Jesus. Porque são dois olhos que a gente pode ter: os olhos de Adão ou os olhos de Jesus. Quando a gente nasce em essência, a gente está tendo os olhos de Adão. E não adianta, às vezes, quantas vezes, né? As pessoas te veem como uma pessoa top e perfeita assim, né? Pô, que legal, mas quando você tá sozinho, seus olhos estão na escuridão, irmão. Ó. Paulo escreve lá em Coríntios assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo Jesus. Quando você cola na videira, você recebe vida. Por isso que Jesus fala: ei, agora é os meus olhos em vocês. Vocês não vão conseguir sozinho. Fala, Kine, os meus olhos na força do meu braço não vai dar certo. Vai cair. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, e pra gente renascer, pra gente ter novos olhos, Paulo fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo que Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Para que a gente receba novos olhos, enxergar o mundo de uma outra forma, enxergar o mundo. De que outra forma é essa, Bruno? Da mesma forma que Jesus enxerga o mundo. A visão não é mais nossa, a visão é dele, em nós. Por isso que você está aqui. E por isso que Jesus fala que a porta nele é estreita. Por quê? Porque a visão, os olhos que Jesus quer colocar em nós são olhos que não é olhos de julgamento, por exemplo. E tudo que nós mais queremos, quando a gente está olhando com os nossos próprios olhos, é julgar as pessoas. Falar da vida dos outros. Olhar a vida dos outros. Com a internet, então, ficar se apoiado em comentários no Instagram. Como eu fico triste quando alguém me fala alguma coisa, quando eu percebo alguma coisa de gente detonando os outros por comentário de Instagram. Os olhos estão olhando para a treva, irmão, não para a luz. E quem é a luz? Jesus. Jesus, por que ele é a luz? Por quê? Aí vem o nosso estudo. Quando a gente estuda a história de Jesus, a gente percebe que Jesus ressuscita. Isso a nossa fé está pautada nisso. Porque o próprio Paulo fala em Coríntios, porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque quando Jesus se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então Cristo ressuscita. Para quê? Para que nós sejamos ressuscitados nele. É isso. Para que nós sejamos ressuscitados nele. E quando ele ressuscita, ele reconcilia Deus com o homem.
Jesus, ele se torna como o nosso advogado. Então você não precisa julgar que os seus olhos ainda estejam em coisas ruins, ainda esteja na vida do seu ex, ainda esteja na expectativa na mudança do seu marido, ainda esteja na expectativa de mudanças políticas. Você tem que ser a mudança, você tem que ser a bênção. E quanto mais nós sermos a bênção, mais a gente consegue expandir o reino de Deus e mais a gente consegue mudar alguma coisa aqui no mundo. Amém. Certo, amor? Certo. Então, vamos fazer uma oração. Preciso fechar aqui agora, gente. Mas entenda que Cristo é o nosso advogado. E Ele reconciliou o Pai com vocês e comigo. O Pai não quer olhar mais. Ele não olha mais para os seus pecados e para os meus pecados, para as minhas falhas, para as suas falhas, para as nossas transgressões. Ele só quer a nossa vida, o tempo conosco, para que os nossos olhos sejam transplantados. A nossa vida, um renascimento, uma ressurreição vai acontecer. Cristo ressuscitou para que nós ressuscitemos e para que nós podemos falar: eu nasci de novo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse nascer de novo não é um novo Bruno. É Cristo no Bruno, é Cristo na Bruna, é Cristo em vocês. Se você quer colar na videira, irmãozão, esquece o seu eu. E eu sei que é duro para algumas pessoas ouvirem isso. Isso é autoesquecimento. E não é autoesquecimento de meditar e se esvaziar. É se esvaziar e se encher da videira. Um ramo, ele é enxertado na videira e ele se torna um só na videira, e o Pai controlando todas as coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos agora, Pai, a minha dor aqui também, Paizinho. Mas a sua mensagem foi entregue. E eu sei que mesmo com dor aqui, em alguns momentos com dificuldade de falar, não importa. Não importa. Porque não é sobre mim. É sobre você aqui, Jesus. Então a sua palavra foi declarada aqui, Jesus, e eu oro para a vida de cada pessoa, para que o Espírito de Deus possa nesse exato momento fazer um transplante de olhos, e que os olhos das pessoas comecem a não mais olhar para as trevas, para a escuridão, mas e sim para a luz. E a luz é você, Jesus. E quando eu olho para você, Jesus, os meus olhos serão como lâmpada para o meu corpo, e eu serei guiado por você e não mais pelos os meus critérios dos meus olhos. Que você possa crescer agora, Jesus, e fluir com o seu Espírito. Flua nesse lugar, Jesus. Pai, eu oro pelo Brasil, pelo estado, em especial pelo estado da Amazônia, por Manaus e todas as cidades do estado do Amazonas. Pai, eu sei dos problemas políticos, eu sei dos conflitos políticos, dos interesses de pessoas oportunistas, mas Pai, eu não quero, junto com essas pessoas que estão aqui, olhar para o problema, eu quero olhar para a solução. Então, Pai, em nome de Jesus, se for necessário, levanta o Bruno e a Bruna para poder falar com alguém lá em Manaus. Se for necessário, Pai, levanta pessoas lá em Manaus, dê sabedoria para Renato e para todos os empresários lá de Manaus, para que eles se mobilizem. Eles já estão se mobilizando, mas com o seu olhar, Jesus. Um olhar que vai focar na solução, nas vidas das pessoas, que está faltando oxigênio lá, Paizinho. Oh, Espírito Santo, flui. Flui. Levanta pessoas, Pai. Tu podes fazer isso. Tu podes. Jesus, abençoa a vida da Vanusa, da Rosana, da Tati, da Thaís, da Donegate. Boa sexta-feira a todos. Da Císar, Ilândia, da Camilinha, da Lumayuma, da Di. Paizinho, tá feito. E o seu jeito é perfeito. Faz. Troca os olhos. Troca os olhos de cada ser humano que entrou aqui. E você que entrou aqui, ficou até o final.
Autoobservação no dia de hoje. No dia de hoje, esquece amanhã. Amanhã nem chegou. Os olhos de hoje. Aonde você decide olhar hoje? Para onde você decide olhar hoje? Ao desligar agora esse devocional, para onde você vai olhar? Para a morte ou para a vida? Se você estiver olhando Instagram só de navegação, só de olhar por olhar, você está olhando para a morte e não para a vida. Você sabe o que eu estou dizendo. O Espírito de Deus está com você, você não está sozinho. Então não tem como você se apoiar no discurso de que é difícil. Pede sabedoria para o Espírito de Deus, porque se você se apoia no que é difícil, como eu me apoiei durante muito tempo na minha vida, você está limitando o poder de Deus na sua vida. Creia, decida crer. Mude os seus olhos. Fala, Deus, eu quero os seus olhos. Jesus, os seus olhos comigo. E aí sim, seus pensamentos, sua fala, seu comportamento vai estar alinhado com os céus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vai ficar gravado no YouTube. Tamo junto. Como diz meu avô, desculpa qualquer coisa. Orem por mim também, que eu tô com um pouquinho de dor hoje, viu? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo.